Painel 9 com o tema Estratégias de Valoração do Digestato. Para o painel 9, convidamos ao palco a moderadora Fabiane Goldschmidt Antz, representante da Embrapa. Fabiane é doutora em Química e analista na Embrapa Suínos e Aves, atuando na área de Química Analítica e Ambiental e Gestão de Laboratório. E os palestrantes, Caio de Teves Inácio, representante da Embrapa. Caio de Teves é doutor em Agronomia, Ciência do Solo e pesquisador da Embrapa Solos, atuando na Embrapa Agrobiologia, onde coordena o projeto Potencial da Estruvita como fertilizante de liberação lenta para o manejo sustentável do fósforo na agricultura brasileira. Marcelo Bortoli, representante da UTF-PR. Marcelo é mestre e doutor em Engenharia Química, professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. Acácio Martins, representante da Yara Fertilizantes. Acácio é mestre em Gestão de Recursos Agroambientais na área de fertilizantes do solo. Atualmente é especialista de desenvolvimento de negócios e sustentabilidade da Yara Brasil. Também vamos conhecer dois cases neste painel 9. O case Fluence, com Michele Secaroni, e o case Hetzen, com Ricardo Hetzen. Passo a palavra para os moderadores dos painéis para procederem com a apresentação dos painelistas, apresentações e debates. É um prazer estar aqui trazendo esse tema importante para a cadeia do biogás também. Nós sabemos que plantas cada vez maiores surgem de biogás e muitas vezes quando se fala em projetos de biogás ou até tempos, não, agora talvez não, mas se falava muito no biogás como uma alternativa de energia, uma fonte renovável, se falava do digestato como uma alternativa de nutrientes, como um valor agregado também a essa cadeia. Porém, soluções para esse uso como fertilizante muitas vezes não estão disponíveis da maneira como o cliente, o produtor precisa. Nós temos, apesar do grande potencial como fertilizante que o digestato apresenta, nós sabemos que, dependendo da região onde ele é produzido, a aplicação direta como fertilizante, ela não é uma alternativa, visto que os solos já estão saturados de nutrientes. Então, é necessário remover, transportar esse material ou, então, deslocar esses nutrientes para outros locais. E essas soluções tecnológicas, às vezes, não estão disponíveis. Então, o objetivo desse painel é a gente conversar um pouquinho sobre essas alternativas aí. Eu já passo a palavra para o Caio, então, para iniciar a sua apresentação. Eu fiz uma breve introdução aqui, peço que zerem o cronômetro novamente para que ele inicie, então, a sua palestra. Bom dia. Obrigado, Fabiane, pela introdução ao tema. Eu gostaria de começar a minha palestra com uma provocação, né? O nosso produto é o biogás ou é o digestato? Financeiramente falando, é o biogás, não há dúvida, né? Senão a gente não ia estar aqui, nesse fórum. Mas em termos de massa física, não é o biogás o nosso produto. O nosso produto é o digestato. E é aí que a gente começa a ver os problemas que surgem e também as soluções que surgem quando a gente tem essa visão. A pergunta é, se ele é o nosso produto, em termos de massa física, onde está o valor nesse produto? Essa é a grande questão. Valor, em bom português, é onde está o dinheiro no digestato. E esse valor está nos nutrientes que estão ali. Porém, como a Fabiane falou na introdução,
Nós precisamos de tecnologia para realmente aproveitar esses nutrientes de forma adequada e custo-efetiva, que gere receita. Né? Na agronomia a gente costuma falar, a gente aduba com digestato ou a gente joga na terra porque a esterqueira transbordou, né? Mais ou menos isso. Onde é que... Eu estou contente de estar nesse painel após o painel 7, que foi de manhã, porque ele corrobora com o que eu vou mostrar aqui para vocês. Existe um problema de escala no manejo de dejetos e nutrientes, ou digestato e nutrientes. A produção aumenta e a quantidade de resíduos em geral aumenta linearmente. Você pode ter uma melhoria de processo e reduzir a quantidade de resíduo. Porém, a complexidade de gerenciamento e de tecnologia para atuar no resíduo, em relação ao resíduo, ela não é linear. Ela pode tomar essa forma. Um pequeno aumento de produção, um pequeno aumento na quantidade de resíduo, a complexidade da tecnologia a ser aplicada, ela aumenta rapidamente. Ou essa outra forma que você durante um tempo mantém uma complexidade baixa e de repente você tem um ponto de inflexão causado pela escala, onde a complexidade aumenta. E foi isso que o painel 7 estava falando, complexidade, profissionais, tecnologia, conhecimento, e é isso que a gente passa aqui, por isso que esse fórum existe. Né? E qual é a questão em relação ao dejeto ou digestato? Bem, primeira coisa é a gente parar de chamar o digestato de fertilizante. Né? Porque o digestato tem menos de 5% de macronutrientes, isso limita a distribuição desse produto em termos de raio, em termos de distância do ponto gerador, que aqui o exemplo é uma granja de suíno. Precisamos concentrar esse nutriente em algum produto, pode ser no próprio digestato ou um outro produto, para a gente conseguir distribuir esses nutrientes uma distância muito maior. Para isso a gente precisa de tecnologia para aumentar esse alcance de distribuição de nutrientes para longe do ponto gerador. Não preciso dizer o porquê, né? Vocês acham que conhecem os problemas ambientais relacionados à aplicação excessiva de dejeto e digestato perto das áreas de produção. Então, a gente tem que pensar num gerenciamento de digestato, de resíduo, de dejeto, direcionado à geração de um novo produto. Então, aqui é um exemplo que a gente pode colocar. Você tem a sua produção, o seu produto comercial, você gera os seus resíduos. Se a sua escala é pequena, você pode ter um reuso. É o que acontece na propriedade agrícola comum. Quando aumenta a escala, não existe mais essa possibilidade, você tem que entrar, então, com tecnologia de transformação. Que aqui o exemplo que eu estou dando pode ser a concentração de nutrientes, numa forma mineral, por exemplo, e aí você tem um novo produto de verdade, um fertilizante, e um novo produto comercial. Só que isso depende de tecnologia. Tecnologia é complexidade, né? Novas formas de gerenciamento, complexidade, novos profissionais, parceiros, né? Então, bom, a pressão da escala é muito forte, né, sobre o gerenciamento desses resíduos, desses subprodutos. É uma nova atividade, né, que se eu sou produtor de leite, eu quero produzir leite, eu não quero ser especialista no resíduo. Então, a pressão de escala empurra a gente para essa situação. Buscar um novo negócio, adoção de tecnologias em geral com parceiros dedicados, né? Para quê? Para gerar uma nova receita. Porque o outro lado é você viver num problema com gerenciamento falho, não atingimento de normas ambientais e custo, né? Só custo. Pois bem, aí chegamos no caso, então, da recuperação de nutrientes do digestato. Digestato, por exemplo, da suinocultura é rico em fósforo, é rico em potássio, tem nitrogênio. Da vinhaça biodigerida é o potássio, é rico em potássio. E falando de fósforo, nós temos dois caminhos tecnológicos bem claros, que é a recuperação da estruvita e também a recuperação do fosfato de cálcio, que a gente chama de fósforo de segunda geração. Fósforo é um elemento essencial, é um elemento estratégico. Só foi reiniciado. Tá.
Então, o fósforo é um elemento estratégico. O Brasil importa 80% dos seus fertilizantes. A produção de fertilizante fosfatado é dominada por um único país. 70% da produção vem de Marrocos. Então, recuperar todo o nutriente que está sendo perdido, que está em dejetos, é estratégico também para o país, né? A Embrapa, acho que vocês conhecem bem o sistema Cistrate de tratamento de dejeto suíno. Essa tecnologia, ela tem como seu ponto final a recuperação do fósforo através de fosfato de cálcio, com aplicação de cal e a elevação do pH para a precipitação de fosfato de cálcio e uso na agricultura. Isso é um fósforo de segunda geração. Esse pode ser usado como um produto, uma matéria-prima para fertilizantes, né? Novos fertilizantes. É o fósforo concentrado. Você sai de 1% de fósforo, você vai subir para 12% de fósforo ou mais. E temos a estruvita. A estruvita é um fosfato de magnésio monoamônico. Ele tem 5% de nitrogênio, 12% de fósforo, 10% de magnésio. E ele pode ser precipitado de vários tipos de efluentes da agroindústria, e não só da agroindústria, como também do lodo de esgoto. Isso não é novidade no mundo, isso é feito no mundo, né? A estruvita é um dos fertilizantes considerados sustentáveis, né, mais importantes, por recuperar o fósforo e o nitrogênio dos efluentes. Aqui é a cara da estruvita. Em laboratório ela tem uma carinha de pó branco. A gente tem ali, mais à direita, a estruvita extraída de dejeto suíno, de gestato de dejeto suíno. E ela tem várias características agronômicas importantes. Só para pincelar a questão de como obter a estruvita, basicamente você tem que adicionar magnésio, que é o elemento faltante ali para formar o cristal de estruvita, e ajustar o pH, um pH alcalino ótimo, para que esse mineral precipite e você possa aproveitar como fertilizante. Então, qual o seu potencial agronômico, né? Em primeiro lugar, já vou te falar, existe uma ausência de estudos agronômicos no Brasil sobre a estruvita. Há muitos estudos sobre estruvita em países desenvolvidos, de clima temperado, e na Ásia Central. O problema é que são condições de solo, de clima, de agricultura muito diferentes das nossas, principalmente em relação a solo. Não temos informação sobre estruvita aplicada à agricultura dos nossos solos. Então, a literatura fala que a estruvita tem uma melhor resposta a solos ácidos. Porém, ela pode perder um pouco da sua solubilidade quando granulada, né? Porém, ela ganha um efeito residual no solo para a cultura subsequente maior e menos perda, né? Ela pode ser aplicada junto com outros fertilizantes solúveis para atender a demanda do cultivo. Ela não vai substituir 100% o fertilizante convencional. E, sendo uma fonte alternativa, a gente pode dizer que ela é mais eficiente em termos de fornecer fósforo do que todas as outras fontes alternativas que a gente usa na agricultura para fornecer fósforo, começando pelo composto orgânico, gestato, o próprio fosfato de cálcio, rocha moída. A estruvita é muito mais eficiente para fornecer o fósforo para o cultivo. Se eu esqueci de alguma coisa. Bom, nossos solos são, falando agronomicamente, né, existe um estudo, uma possibilidade que a gente consiga os nossos solos serem altamente fixadores de fósforo. Há uma possibilidade, uma hipótese de que a gente consiga um aproveitamento melhor do fósforo usando a estruvita do que os fertilizantes convencionais. Para fechar, eu gostaria de dizer que eu lidero um projeto onde a Fabiane está participando, junto com o Ayrton. A Embrapa lidera um projeto financiado pelo CNPq, que é uma rede junto com a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de Rio Verde, em Goiás, em Rio Verde, Goiás, para estudo do potencial agronômico da estruvita no Brasil e também a geração de tecnologia para a obtenção de estruvita a partir de gestato de dejeto suíno, né, após a digestão anaeróbica. A digestão anaeróbica tem uma coisa boa, tem um papel bom nessa história.
após a digestão anaeróbia, o fósforo está mais disponível para a precipitação do que no dejeto antes de passar pela biodigestão. Bom, essa foi a minha mensagem, né? E pensem nisso, né? O nosso produto é o biogás? Financeiramente é. Mas no digestato, onde está o valor no digestato? Está nos nutrientes. Temos que concentrar esses nutrientes para realmente transformar esses nutrientes em fertilizantes. Eu agradeço a audiência e a oportunidade. Obrigada, Caio. Passo já a palavra para o Marcelo, depois a gente conversa mais no tempo para perguntas. Bom dia a todos. Como o Caio, é um prazer enorme estar aqui e falar para você sobre possibilidades, né, de uso do digestato além, né, do convencional, né? A ideia é justamente aqui criar uma provocação para a gente sair do convencional. Eu acho que está errada aí. Então, como o Caio, também começo com uma provocação, né? O título da minha fala aqui é justamente essa provocação com relação ao digestato, né? O Caio colocou muito bem, né, qual é o produto. Achei muito interessante essa lógica que ele trouxe. Aonde está o maior volume, né, e o maior problema, digamos assim, nos processos de digestão anaeróbia, quando a gente fala só em produção de biogás, né? Não, produzir biogás, mas e o digestato, né? Então, quando ele tem esse potencial fertilizante, ótimo, vamos aproveitar ao máximo, né? Mas existe água no digestato. E eu vou fazer uma provocação, então, aqui com vocês nesse sentido. Quando a gente fala, então, em uso da água, nós estamos num país agraciado com relação aos recursos hídricos. Nós temos essa vantagem enorme nesse sentido. Mas a gente sempre tem que lembrar que a disponibilidade ela está deslocada, principalmente dos principais centros consumidores, dos maiores concentrações populacionais, e isso faz com que existam, sim, uma grande disponibilidade hídrica no Brasil e, ao mesmo tempo, uma grande escassez. E a disponibilidade ela tem a ver com demanda. Aonde está a demanda e aonde está a disponibilidade. Então, uma vez que a indústria, né, estamos falando cada vez mais de produção de biogás em escala industrial, em níveis cada vez maiores, usinas maiores gerando maiores volumes de digestato, portanto, maiores problemas no tratamento, né? Então, demanda versus disponibilidade. E eu vou falar bastante sobre isso, e a gente tem que lembrar sempre que o reuso, né, nesse sentido, focado na água que o digestato tem, vai estar muito associado com demanda, né? Então, por mais que estamos em regiões com grande disponibilidade, empresas passam frequentemente por problemas de escassez de água e custos altíssimos, né, com busca de água. Vou trazer só alguns dados aqui para mostrar para vocês como nós estamos muito devagar no reuso de água no Brasil. Claro que, frente à disponibilidade e demanda, como eu falei, sempre pensando nesse contexto, claro que Israel é um player mundial no reuso de água. Tanto que Israel reutiliza 90% do esgoto tratado, isso em irrigação. Então, claro, de novo, demanda e disponibilidade. A Arábia Saudita não poderia ser diferente, né? 59% do reuso de esgoto tratado. Os Estados Unidos, como o Brasil, um país continental, tem seus problemas também como o Brasil, áreas com bastante disponibilidade e áreas com pouquíssima disponibilidade de água e alta demanda. Então, isso também reflete uma busca pelo reuso, e os Estados Unidos reusa aproximadamente 10% do esgoto tratado. O Brasil está aqui, 1,5%. Eu estou focando só no esgoto porque é onde a gente tem mais dados, né? Mas isso tudo pode ser aplicado ao digestato também, né? Então, outros países, e a Namíbia aqui, um caso bem atípico e interessante, a Namíbia já faz reuso direto potável desde 1968, ou seja, a água da estação de tratamento de esgoto vai direto para a estação de tratamento de água, para abastecimento público. Isso hoje lá atende aproximadamente 400 mil habitantes.
Então vejam como o reuso está fugindo do fato de simplesmente utilizarmos como um fertilizante na fertirrigação, como o Caio muito bem colocou, mas também possibilitando outros usos para essa água na sequência, né? Eu vou trazer uma breve condição aqui do reuso, né, da regulamentação. Então, os Estados Unidos, com a sua necessidade, principalmente a Califórnia, um estado muito demandante de água e pouquíssima disponibilidade, é um dos primeiros, é a primeira regulamentação que a gente tem conhecimento, 1918. A OMS, em 1973, criou um documento em que classificou o reuso em diferentes tipos, né, tipo direto, tipo indireto e reciclagem interna. Esse documento foi bem importante porque ele norteou todas as legislações que vieram depois, ao longo da história, né, a partir de 1973 no mundo. Em 1978, Israel traz a primeira regulamentação, como vocês viram, um player mundial na parte de reuso, principalmente reuso agrícola. No Brasil, em 2005, surge a resolução da Agência Nacional de Águas e Saneamento, que traz também o reuso agrícola do esgoto tratado. A OMS, em 2006, publica um documento muito importante porque ele muda a forma como a gente encara o reuso. Ele passa a inserir o reuso adequado ao propósito e não mais classificando o reuso como direto ou indireto, enfim, e pensando sim no propósito. Para que eu quero fazer reuso? Aonde eu vou utilizar essa água e o nível de tratamento que eu preciso dar para aquele uso. No Brasil, o primeiro estado então a regulamentar foi a Bahia. Em 2017, a OMS também criou um documento bem importante, que foi parâmetros mínimos de reuso direto potável, para vocês se lembrarem que a Namíbia já usava desde 1968 o reuso direto potável, mas em 2017 a OMS, então, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu parâmetros mínimos. Entre 17 e 20, vários estados brasileiros regulamentaram o reuso. Em 2021, CONAMA 503 é um marco importante porque possibilitou o reuso de efluentes tratados ou não a partir de um balanço agronômico. Então, com o balanço agronômico, a indústria pode fornecer essa água de reuso para fertilização, né, para fertirrigação. Em 2023, já no finalzinho do ano passado, a OMS publicou um documento bem importante que é Diretrizes para o Reuso na Cadeia de Alimentos, trazendo parâmetros principalmente associados com o risco do uso, risco de contaminação, para reuso dentro da indústria de alimentos, em toda a cadeia de produção. O Paraná regulamentou em 2023 essa resolução. E por que eu trouxe o Paraná separado? Porque o Paraná ele foi o primeiro estado do Brasil a possibilitar um reuso direto potável dentro da indústria. Ou seja, a indústria fazer o tratamento do seu efluente, seja digestato ou não, tratá-lo e utilizá-lo dentro da indústria como água potável. E por fim ali, então, o que nós estamos buscando? Reuso potável, né? Já estamos nesse caminho, é o caminho que a gente vai buscar a partir de agora. Então, em 2006, esse documento, como eu falei, só vou reforçar aqui o reuso adequado ao propósito, né? O Fit for Purpose, que é a ideia de pensar no reuso como uma ferramenta. Então, para que eu vou usar, né? Que nível de tratamento eu preciso dar para isso? Uso mais nobre, uso menos nobre? Preciso atender padrões de potabilidade ou não? Vai depender aí da necessidade de cada player, da necessidade de cada empreendimento. Claro que o reuso vai diminuir o consumo de água, custos com captação, menor pressão sobre recursos hídricos, né? Aumentando então capacidade, principalmente de disponibilidade, possibilita efetuar lançamento em diferentes corpos hídricos, porque eu não posso vender água de reuso? Por que eu não posso fornecer a um outro player que está em outra bacia, inclusive, água de reuso? E eu passo a mudar o corpo hídrico de lançamento, né? Mais benefícios que não estão restritos ao meio aquático, né? Ou ao ciclo da água. Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui de um experimento que a gente fez, onde o reuso impacta as emissões atmosféricas. Então, qual foi o cenário que a gente pensou? Uma suinocultura com digestão anaeróbia, ou seja, digestato, sendo tratado por um processo aeróbio, consequentemente, oxidação do nitrogênio, efluente rico em nitrato. Essa possibilidade de desnitrificação acontecendo no reuso. Foi aonde a gente enxergou, né, uma possibilidade de que essa desnitrificação acontecesse, já que eu tenho um efluente rico em nitrato, né? Então, simulamos isso em laboratório, né? Esse experimento foi feito lá na Embrapa, a gente juntou, então, simulou calhas, né, de recolhimento do dejeto dentro das instalações e simulou isso em laboratório para conseguir identificar, né, quais eram as variáveis.
Monitoramos, então, a emissão de metano durante esse período que ficou estocado, né, o dejeto. Percebemos, então, que tinha aí uma emissão de metano. E também, à medida que entramos com o nitrato, percebemos uma liberação, né, uma emissão na forma de óxido nitroso, que nos preocupou também com relação à possibilidade de aumentar, né, o CO2 equivalente no final desse processo. No entanto, a gente observou que isso só acontece em relações carbono-nitrogênio muito baixas, né, que não aconteceriam em escala real, digamos assim, né, mas nós levamos aqui até o máximo, né, que a gente podia para tentar identificar, né, quais seriam essas quantidades de óxido nitroso sendo emitidas, né, para nosso conforto, para nossa segurança, né, nós simulamos isso, então, numa realidade da suinocultura, né. Então, vamos lá, qual foi essa simulação? Objetivando o reuso de água tratada, né, observamos que essa relação CN não tem como ser menor do que 20, né, em função de que nós vamos entrar com a água de reuso lá no sistema de produção. Portanto, esse nitrato, esse nitrogênio vai entrar em contato com o dejeto lá dentro da instalação. Essas relações carbono-nitrogênio, então, são estabelecidas pela percentual de reuso que a gente vai fazer, né? Ou seja, se eu reutilizasse 100%, né, que não seria o caso. Nós simulamos aqui, então, para objetivar esses ganhos, né, que não ficam restritos ao ciclo da água, como que o reuso poderia favorecer a descarbonização, uma vez que, entrando, né, com essa quantidade de nitrogênio como reuso, né, a gente teria um ganho, né, de carbono equivalente no final das contas, né? Então, a gente fez um cenário onde uma proporção de reuso de 0,4, ou seja, 40% de água de reuso, 60% de água limpa, né? E aí, no cálculo da quantidade de CO2 equivalente, a gente tem uma redução de mais de 98% do CO2 equivalente no processo de produção. Não é lá dentro da digestão anaeróbia, mas é dentro da instalação. São emissões fugitivas que hoje ainda não estão totalmente contabilizadas. São emissões dentro dos galpões, dentro da produção. Então, isso foi publicado, já está publicado, está disponível. Então, quem tiver interesse pode se aperfeiçoar, né, entrar mais com maior informação nesse contexto aí. Então, o reuso é uma possibilidade de agregar valor, né? Como o Caio trouxe aqui a ideia de nutriente, nós temos que pensar na água que o reuso tem. Após a retirada dos nutrientes, nós teremos água. Por que essa água não pode ser reutilizada? Por que ela não pode ser vendida a alguém que precisa? De novo, disponibilidade versus demanda, né? É isso que vai impactar o nosso conceito de reuso. Então, o conceito adequado ao propósito. O digestato, como fertilizante, é um tipo de reuso. Eu não preciso tratar o digestato necessariamente, mas como o Caio comentou, eu não vou conseguir agregar valor usando água, né? Então, eu vou concentrar esses nutrientes, vou ter um reuso adequado ao propósito. Possibilidades de ganho além do ciclo da água, como eu comentei, um exemplo, né? Já temos outros experimentos caminhando nesse sentido, né, de mostrar outros ganhos. Descarbonização de cadeias produtivas, mostrei um exemplo aqui para a suinocultura, mas podemos pensar em outras cadeias. E o reuso como meio e não como fim. Então, lembrando que essa água vai ser reutilizada, ela vai ser devolvida ao sistema, ao meio ambiente, ela vai ser captada novamente, e com isso o reuso não é um fim, né? Ele é um meio dentro desse ciclo. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, né? É um tema um pouco à parte do tema, né, principal que vocês estão familiarizados, mas era justamente essa provocação, trazer uma ideia de que o digestato também tem água e nós podemos pensar em aplicação disso. Então, ficam meus contatos aí para quem quiser, tiver interesse no assunto. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigada, Marcelo. Na verdade, não é um tema à parte, né? Porque o digestato ele é gerado na digestão anaeróbia e a gente viu até agora, então, duas oportunidades que a digestão anaeróbia pode trazer, além da produção de biogás e o seu aproveitamento energético, né? A recuperação de nutrientes, quando não há possibilidade de aplicação direta desse efluente líquido em área agrícola. E após a recuperação de nutrientes,
focando principalmente no fósforo, aqui que a gente falou, a gente ainda tem um líquido que é rico, que é a água, que tem processos que podem ser aplicados para purificar essa água e fazer o reuso dela, o que é muito importante também, dada ao crescimento populacional, às necessidades hídricas que a gente vem passando. E passo a palavra para o Acácio, então, para também dar a sua contribuição, qual a outra valoração que a gente pode dar aí aos nossos efluentes da gestão anaeróbia ou da agregação de valor à cadeia do biogás. Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouve bem aí? Tá tudo certo? Meu nome é Acácio Martins, né? Eu trabalho como especialista de desenvolvimento de negócio e sustentabilidade na Yara. E eu estou aqui hoje, talvez, como peixinho fora d'água, né? O cara, talvez, aqui nessa sala que entende menos de biogás ou biometano. Mas qual que é a ideia, né? É como a gente utilizar esse biometano para produzir fertilizante nitrogenado com baixa pegada de carbono, ultra baixa, na verdade, a gente chama, porque ele é quase um carbono neutro, né? E agregar valor a esse produto para que ele possa reduzir a pegada de carbono lá do meu produto final. Lá do milho que eu produzo, da soja que eu produzo, do café, da cana-de-açúcar, do etanol, né? A gente vai conseguir fazer um etanol mais sustentável ainda do que ele é hoje. Então, esse é o nosso trabalho. E aqui eu estou representando todo um time, né? Então, tem o time do comercial, tem o time de desenvolvimento de mercado, tem o time de descarbonização lá de Cubatão. Então, agradecer ao Ayrton aí pelo convite e a toda a equipe. E vamos lá que o tempo é curto, né? Então, só uma ideia para quem não conhece a Yara, né, pessoal? A Yara é uma empresa global de produção de fertilizantes e soluções industriais. Então, é uma empresa sediada na Noruega, de capital misto. E aqui no Brasil, o Brasil representa um negócio importante para a Yara, de quase 1/3 de todos os negócios no mundo. E colocando o mapa do Brasil aqui um pouco mais em destaque, né, eu queria chamar a atenção de vocês, porque muitas vezes o pessoal pergunta assim, Cássio, a Yara tem uma unidade de produção lá em Ponta Grossa, por exemplo. A gente vai conseguir produzir fertilizante nitrogenado lá? Não, lá é uma unidade de mistura e distribuição. Então, onde que a gente produz fertilizante nitrogenado hoje no Brasil? É em Cubatão. Cubatão é a única planta de fertilizante nitrogenado e outras para soluções industriais ativas, né? A gente tinha outras plantas aí, no Nordeste principalmente, que agora, eu acho em março, né, desativou essas plantas por causa do custo do gás natural. Então, nessa planta de Cubatão da Yara, é onde a gente vai, onde a gente está desenvolvendo esse projeto. Outras plantas de produção, por exemplo, em Rio Grande, em Ponta Grossa também tem unidade de produção de fosfato, em Cubatão também, mas a gente tem que focar aqui a produção de nitrogenados. E como que a gente trata tudo isso dentro da Yara, né? A Yara tem uma missão global de cultivar um futuro alimentar positivo para a natureza. E a gente está tratando muito isso em 3 pilares, que é neutralidade climática, o grande foco, né, da gente aqui com relação ao uso do biometano, agricultura regenerativa, agricultura de baixo carbono. Eu usar esse fertilizante de baixo carbono com outras práticas da agricultura para eu sequestrar mais carbono do solo, aumentar a eficiência de uso da água, aumentar a recuperação dos nutrientes. E a prosperidade, né, que está na base de todos esses projetos. Se não tiver viabilidade econômica, ele não sai do papel. Ou ele sai e não se sustenta. Então, isso é super importante quando a gente vai falar de custo e de viabilidade do projeto. Na Yara, né, a gente começou em 2005, porque na Europa tem muita pressão por reduzir as emissões. Então, grande parte das plantas de produção de nitrogenados na Yara está na Europa. E só para a gente ter uma ideia, em 2005, os nossos pesquisadores desenvolveram uma tecnologia de catalisadores para colocar na chaminé ali, digamos assim, das plantas para recuperar o óxido nitroso. E só essa tecnologia já permitiu uma redução ali de 45% das emissões totais. A partir do momento que a gente instalou, desenvolveu essa tecnologia, abriu para outras empresas também, quebrou a patente e disponibilizou isso, a gente conseguiu esse ganho aí de quase 50%. Agora, para atingir as novas metas, né, que é reduzir mais 30% até 2030 e atingir a neutralidade climática até 2050, o que a gente precisa fazer de diferente? Então, aí que o uso do biometano, no caso aqui do Brasil, né, essa é a tecnologia que a gente está desenvolvendo especificamente aqui para o Brasil, que ele vai contribuir para a gente atingir essas metas.
só para contextualizar também, né? Dentro das emissões totais da Yara, como empresa, né, aqui a gente está falando de escopo 1 e 2, a parte de produção, fertilizante nitrogenado representa mais de 90%. O fosfato ou o próprio potássio, né, que tem muita extração da mineração, consumo de combustíveis fósseis e tal, mas mesmo assim ele representa muito pouco. Por que que o nitrogenado representa muito? Porque a produção de fertilizantes nitrogenados consome uma grande quantidade de energia, né? Tanto o uso da molécula ali do hidrogênio para, junto com o nitrogênio, formar amônia, que é a matéria-prima de todos os fertilizantes, quanto é uma reação que acontece em alta temperatura e alta pressão. Então, a gente consome muita energia também. É um dos grandes consumidores aí de energia a nível global, a produção de fertilizantes nitrogenados. Só que também a gente tem que considerar que essa produção de fertilizantes nitrogenados, fertilizantes minerais, é o que possibilitou a alimentação de quase metade da população mundial. Então, o processo de Haber-Bosch, né, de síntese de amônia, é reconhecido até hoje como uma grande revolução, uma das grandes invenções aí da humanidade. Então, só para exemplificar aqui, né, a amônia, que é a matéria-prima de todos os fertilizantes, e até muita gente fala assim, ah, cara, vocês vão vender amônia verde? Não, a gente vai vender fertilizante. E por que que a gente chama de ultra baixa pegada de carbono? Porque esse fertilizante pode vir de diferentes rotas. Então, depois da amônia, por exemplo, eu posso produzir ureia. A ureia é um produto, o fertilizante nitrogenado mais consumido no mundo, mas que tem um baixo valor agregado. Eu vou concorrer à produção de ureia minha com do Oriente Médio, que chega aqui a um custo muito mais barato? Ou sulfato de amônio, por exemplo, produzido na China. É um produto de baixo valor agregado, é uma commodity que quem tiver menor preço leva. Então, a gente precisa produzir fertilizantes de alta eficiência, de alto valor agregado e atribuir a eles um diferencial de sustentabilidade. Então, primeira coisa, vamos vender amônia verde para uso na agricultura? Não. Vai ser a ureia? Não. Vai ser alguma fonte de nitrato, de base nitrato de alta eficiência de uso agrícola. Só para mostrar um pouquinho as diferentes rotas de produção, né? Quando a gente utiliza uma biomassa, na classificação isso aí está sendo revisto, mas hoje é considerada como produção de amônia verde, e a gente tem as diferentes rotas de produção. Só para a gente ter uma ideia, ó, um nitrato de amônio produzido na China, à base de carvão ainda, ele chega a uma intensidade de carbono de 10,4 kg de CO2 por quilo de nitrogênio. Produzido na Rússia, um exemplo aqui com gás natural, chega a uma pegada de carbono de 7,2. E com a tecnologia já da Yara instalada nas plantas da Europa, por exemplo, e que a gente está instalando em Cubatão e outras plantas da América Latina, chega a uma pegada de carbono de 3,4. Ou seja, não é tudo igual, né? E hoje a gente já consegue, né, através da rastreabilidade, garantir de onde que está vindo esse fertilizante e qual que é a pegada de carbono dele, né? Não é só o preço que importa. E outras tecnologias, né? O que a gente está desenvolvendo para reduzir ainda mais a pegada de carbono e que a gente está chamando de ultra baixa pegada de carbono. Na Europa, no caso, a partir do processo de eletrólise da água, nos Estados Unidos, captura de carbono e armazenamento, e aqui no Brasil, no caso, o uso do biometano. Tudo isso que eu falei, pessoal, está disponível num vídeo do YouTube, tá? Cerca de 15 minutos, explica tudo certinho. Para falar especificamente desse projeto, né, a gente já tem um contrato assinado com a Raízen, um volume já inicial para a gente começar a produzir esse fertilizante a partir do segundo semestre. É um volume bem pequeno, mas é super importante porque a gente precisa certificar todo esse processo. Ele é totalmente diferente. Então, é um piloto, digamos assim, e a partir daí a gente precisa aumentar a escala. E isso vai ser um desafio para nós, né? A gente precisa ter biometano na rede, no gasoduto, para a gente utilizar em Cubatão, que seja um custo competitivo para a gente dar escala, né? Então, só tem um videozinho bem curto, vai dar certinho o meu tempo, vamos ver. O áudio tá bom?
Fonte de renda, com a geração e comercialização de créditos de carbono via a Goro Carbon Alliance, novo negócio global da Yara. Já na usina, o processamento da cana produz resíduos como a vinhaça e a torta de filtro. Esses subprodutos são reaproveitados na geração do biometano, que chega até nossa fábrica para a produção da amônia, dando vida ao que conhecemos como economia circular. A cana-de-açúcar com baixa pegada de carbono dará origem ao açúcar verde e irá abastecer outras cadeias de alimentos, como a indústria de pães e de chocolates. Desta forma, colaboramos para levar produtos mais sustentáveis do campo até a mesa do consumidor. Porque alimentar o mundo e proteger o planeta são desafios que na Yara caminham juntos. Só para a gente explicar um pouquinho ali, pessoal, o exemplo do vídeo, né, que usa o retorno do fertilizante para uma usina ou para a produção de cana-de-açúcar. Aqui a gente tem o exemplo, né, para produzir o etanol, por exemplo, a gente reduz a pegada de carbono, a intensidade de carbono lá do produto final do etanol em até 12%. No caso do café, o café é uma cultura intensiva no uso de nitrogênio, chega a usar 400, 500 kg por hectare de nitrogênio. Essa redução é mais significativa, em torno de 30%. Então, para a gente ter uma ideia, né, qual que é o nosso papel agora como desenvolvimento de negócios focado em sustentabilidade? A gente trazer companhias, né, food companies, empresas, agroindústrias, a gente consegue reduzir a pegada de carbono da cadeia como um todo e gerar valor para todos os elos da cadeia, né? A gente tem que gerar valor para o produtor, gerar valor para a Yara e gerar valor para o cliente final desses alimentos, né? Então, o impacto aí é direto. Muita gente pergunta, né? Ah, Cássio, tem uma amostra do produto, como que vai funcionar esse produto? O fertilizante é o mesmo, a característica de qualidade física, a qualidade agronômica, tudo é o mesmo. Então, a gente precisa só alterar a rota de produção e o impacto vai ser direto. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, fica aqui o meu contato e estou à disposição. Obrigada, Cássio. Lembrando, então, que perguntas, né, podem ser feitas e direcionadas às pessoas do apoio, que vão trazer aqui para o palco na sequência. Já passo a palavra ao Michele, estamos curiosos em conhecer o case da Fluence. Obrigado. Bom, também eu vou levantar. Bom dia. Primeiro queria agradecer ao Fórum Sul Brasileiro Biogás e Biometano pela oportunidade e agradecer todas as pessoas que organizaram o evento. Hoje vou expor o caso, um case da Fluence. A Fluence é uma empresa que faz estação de tratamentos de efluentes, estação de tratamentos de águas, usina de biogás, mas o foco na estação de tratamento de efluentes industriais e das usinas de biogás é na Itália. Por isso eu falo hoje, espero que o meu português é suficientemente bom, peço desculpa. E vamos lá. Então, onde estamos? Estamos no frigorífico Gorina, La Plata, Buenos Aires, Argentina. É uma batedouro de boi. No momento no qual o projeto foi desenvolvido, a capacidade de abate era ao redor de 1.200 cabeças por dia, mas o projeto foi desenhado para quase 2.000 cabeças por dia. Com certeza, quando temos um aumento assim da capacidade, temos um problema de resíduos gerados, temos também necessidade de aumentar a capacidade de tratamento da ETE, de mudar, nesse caso, a ETE para outro prédio, porque, como vemos, a ETE velha estava no prédio da fábrica.
respeitar novos limites, nesse caso, e o frigorífico Gorina, nesse caso, teve a oportunidade de estar no programa de incentivos ou renovar para a produção de energia elétrica. Por isso foi tomada uma decisão de instalar a estação de tratamento de efluentes e também a usina de biogás. Nesse caso, o fornecimento da Fluence foi a engenharia de processo, engenharia básica, a engenharia de detalhe, a compra de equipos mais importantes, a supervisão na montagem, a startup da planta. Peço desculpa pelo formato também, que não é ótimo, não sei a razão. Mas, vamos dizer, a estação ficou bem compacta e bem sinérgica. Sinérgica em que sentido? Que os subprodutos, vamos dizer, da estação de tratamento de efluentes são tratados pela usina de biogás e o subproduto da usina de biogás são tratados pela estação de tratamento de efluentes. Então, vemos lá um pouco o processo. A água residual da fábrica chega, passa pelo peneiramento, lá geramos o rumen. Depois temos homogeneização e DAF. O DAF é o nosso pivô, nosso meio-campista, que vai dividir um pouco as cargas, vai separar muita carga, vai gerar em pouco volume muita carga de lodo primário em particular, e vai deixar uma água clarificada com muita pouca carga. Então, se vamos ver vamos dizer, no balanço de massa, vamos ver que o 80% da carga orgânica é separada nos tratamentos primários. Então, a minha pergunta, a minha provocação é: podemos chamar a estação de tratamento de efluentes assim uma planta, uma estação que trata só 20% da carga orgânica? Não, por isso que se instalou também o biodigestor, que vai tratando o outro 80% da carga orgânica separada pelos tratamentos primários. O rumen, o lodo biológico, o lodo primário e biológico, e também temos, nesse caso, resíduos externos orgânicos que chegam do abatedouro mesmo e vamos dizer, a graxeria que o cliente controla, mas que são muito poucos, vemos só 12 metros cúbicos dias, mas se vamos lá pela geração de metano, podemos ver que esses resíduos externos são comparáveis com a produção de metano que temos pelo lodo primário e lodo biológico. Então, uma coisa que eu falo sempre é: não é importante a quantidade, ou não é importante só a quantidade, mas é importante a quantidade e a qualidade. Ainda pouco pode ser muito se é muito concentrado como resíduo, como no caso desses resíduos externos, e se tem boa degradabilidade. Então, depois do biodigestor, o lodo vai passar por um separador de fibra, vai separar a fibra digerida, e depois outra parte de lodo, o lodo biológico anaeróbico, passa por uma decanter e separa um lodo digerido, que vai se juntar com a fibra e gera um sólido digerido com boas características agronômicas. Acá, com certeza, vamos dizer, os nutrientes não são muito concentrados,
nesse processo, nessa ET, com certeza não precisamos exatamente de fazer biofertilizante, mas a Fluence, por exemplo, vai dosificar o óxido de magnésio em outras plantas diretamente no biodigestor ou depois do biodigestor para fazer a sedimentação, a precipitação da estruvita e ter a estruvita ou separada ou juntas no lodo. E o lodo, com certeza, pode ser sempre secado e chegar até 20% de umidade. Nesse caso, temos só 75% temos 75% de umidade. Então, no caso fora de interesse, também se pode concentrar como um secador. O que passa pelo o digestato, a fração líquida do lodo é tratada junta com a água na saída do DAF em uma estação de lodo ativado convencional. O primeiro tratamento, com certeza, é a desnitrificação, onde se precisa de que se precisa carga orgânica, a relação carbônio-nitrogênio para fazer uma correta desnitrificação é pelo menos 5,5 e nesse caso é ao redor de 6, vamos dizer. Depois, nitrificação. Mas como vemos, a nitrificação vai mudar o nitrogênio amoniacal no nitratos. E só com a desnitrificação vamos remover o nitrogênio do líquido, do efluente. Então, eu gosto sempre de dizer uma estação de tratamento de efluente sem uma boa desnitrificação é só uma estação que muda a forma de nitrogênio, não é que remove o nitrogênio. Depois, clarificador, desinfecção final e a qualidade do efluente é boa também para fazer um reuso nesse caso não no contato com o produto que não é possível, mas para lavagem do caminhões e do corral. Então, sim, um pouco difícil expor, mas vamos dizer, uma pergunta que eu fiz é se a usina de biogás do frigorífico Gorina for instalada no Brasil, qual seria o retorno dessa ETE, dessa usina? Então, com certeza, como falado antes, a eletricidade é o ponto mais importante. E você pode ver que nos custos unitários consideramos só custos promédio do mercado brasileiro. Mas a segunda coisa a segunda poupança mais importante nesse caso é a diminuição, a redução de disposição de lodos. Isso gera uma poupança por metro cúbico de água tratada ao redor de R$4 no total e não podemos ver, mas vamos dizer, o balanço final era de uma poupança de 6,5 milhões de reais por ano. E um tempo de retorno da usina com amortização de 4 anos pela usina de biogás. Agora, outra pergunta, mudando, vamos dizer, o aproveitamento dos resíduos digeridos. Se os resíduos digeridos foram valorizados e vendidos até como biofertilizante, que acontece? Que
temos uma disposição, uma poupança completa na disposição de resíduos e temos até uma venda de biofertilizante. E isso melhora até 8 milhões de reais por ano. Então temos uma poupança, um delta com a condições antes de 1,5 milhão de reais por ano. E um custo que baixa de R$5 por metro cúbico de água tratada. Então, a mensagem que a gente quer dar hoje é valorizar os resíduos é importante, agregando tecnologia, porque é sustentável e também tem um benefício econômico. Obrigado. Muito bem, obrigada. Passo então a palavra ao Ricardo Hetzen, que vai falar sobre como investir, como levantar fundos para custear um investimento, como foi apresentado aqui pelos demais. Boa tarde a todos. Cássio, você falou que você é o que menos entende de biometano e usinas. Eu acho que eu sou a pessoa que menos entende desse segmento, porque o meu negócio é linhas de crédito. Então, meu nome é Ricardo Hetzen, eu tenho uma empresa de consultoria há 25 anos desenvolvendo projetos junto a bancos de investimento. A gente não faz bancos comerciais, então o nosso objetivo são buscar recursos para os fornecedores poderem vender os seus equipamentos e, por consequência, os produtores rurais ou os empresários poderem financiar as suas usinas. O nosso diferencial é que nós temos, quando nós entramos com o projeto, nós temos 98% de possibilidade de aprovar esta linha de crédito. Então eu vou expor várias opções de linha de crédito para financiar as usinas e o principal é o final da minha apresentação. Então vamos lá. O nosso setor de atuação, vou fazer um breve releasing, nós podemos financiar comércio, serviço, indústrias em geral, sede de empresa de indústrias, agroindústria, inovação e agricultura, onde nós temos a possibilidade de financiar as usinas. A primeira linha que eu vou apresentar para vocês é uma linha chamada BNDES automático, digamos assim que ela seja o guarda-chuva. O BNDES tem várias modalidades de linha de crédito, mas específicas. Onde essas linhas específicas não são atendidas, esta é uma grande opção, que é uma linha chamada BNDES automático. Então, ela vai de até 20 anos para se efetuar o pagamento, com até 3 anos de pagamento, de carência, melhor. Então, seria 3 anos de carência, mais 17 anos de pagamento, 20 anos. Então, é possível financiar uma indústria, uma sede de uma indústria, com recursos antecipados à sua execução da obra, com 3 anos mais 17 anos, com um custo de, hoje, entre 1,10 e 1,22 ao mês. É caro? Eu sei que é caro, mas é uma possibilidade de financiar em até 20 anos uma sede de empresa ou várias opções de linha de crédito. Depois nós temos uma outra opção que é um Finame automático, que é basicamente máquinas. Então, qualquer máquina nacional que esteja cadastrada junto ao BNDES é possível financiar com 2 anos de carência mais 8 anos para se efetuar o pagamento. Então, podemos financiar 100% desta máquina e ainda adicionar 30% de capital de giro para ser pago nestes 10 anos. Ou seja, 2 anos de carência mais 8 anos de pagamento.
a taxa é semelhante, ela vai regular entre 1,11 e 1,24 ao mês, juro e correção monetária. Importante salientar que também é isento de IOF. Outra modalidade é o Finame Materiais. O que é o Finame Materiais? Basicamente é um capital de giro disfarçado, onde é possível financiar a indústria, a metalmecânica, é possível financiar o aço, o setor têxtil é possível financiar o tecido. Então, ele vai financiar a matéria-prima, sendo desta forma um capital de giro disfarçado. Ele vai variar entre 1,11 e 1,21. O prazo total é de até 84 meses e mais 24, incluído aí 24 meses de carência. Então, financia a matéria-prima das indústrias. Tá? Também é isento de IOF. Então, pode-se pegar a matéria-prima, por um exemplo, de uma indústria metalmecânica. Pega a matéria-prima de 6 meses para trás, o que o cliente comprou desses 6 meses, o banco vai reembolsar essa indústria como capital de giro em cima da sua matéria-prima que foi adquirida e adicionar mais 6 meses para frente como capital de giro, podendo chegar até 12 meses para frente. Então, rapidamente, temos uma situação chamada, uma outra opção, que seria uma linha chamada Fungetur, só para dar uma pincelada geral. É uma opção para financiar hotel, pousadas, restaurantes, parques temáticos, são uma linha bem específica do governo, porque o governo entendeu que o setor de turismo no Brasil deverá aumentar em função da pandemia. Então, ao invés, tem um estudo que coloca que de cada 10 brasileiros, 4 não vão mais fazer turismo no exterior, vão dar prioridade para fazer o turismo dentro do Brasil. Então o governo entendeu isso e criou uma linha muito especial para o setor de turismo. Então vejam ali no slide que o encargo com juro e correção monetária é 0,71% ao mês. Financia 100% do investimento, ainda mais 30% de capital de giro. Tá? O custo 0,70. O prazo, com relação ao prazo, ele pode chegar até 240 meses, ou seja, ele tem uma carência de 5 anos, com um prazo de pagamento de 180 meses, com um total de 240 meses. Mas é específica para o setor de turismo, tem que estar cadastrada no Fungetur. Agora vamos lá, agora nós entramos nos assuntos pertinentes à feira, ou seja, as usinas. Então, a primeira opção, energia limpa renovável, é uma opção, é um recurso estrangeiro da Agência Francesa de Desenvolvimento, onde nós podemos financiar a usina completa, com um prazo de carência de até 36 meses, com um prazo de amortização de 144 meses. Financia 100% da usina. É bom, né? Bom, mas nem tudo é tão espetacular assim. É possível? Qual é o inconveniente desta primeira linha? O juro dela é 5,80% fixa ao ano, mas ela tem a variação do Euribor. Isso representa hoje um custo de 5,80 mais 3 e pouco, vai dar algo entre 8% e 9% ao ano. Temos a variação, então temos o juro fixo e temos a variação do Euribor. Então, fica a colocação, fica a critério de cada cliente. Nós já financiamos, já usamos usina de fotovoltaica e também usina de biometano com esta linha. É possível trabalhar. Essa era a primeira opção. A segunda opção, também é um recurso europeu. A anterior, ela financia 100%. Esta aqui, se vocês observarem, ela financia 75%. Né? Uma carência de 24 meses e um prazo de amortização de 120 meses. E esta é um pouquinho mais em conta, vai ficar entre 7% e 8% ao ano. Também é uma opção. Volto a colocar. A grande questão é que também temos a variação do Euribor. Tá? Então, esta é mais uma opção
de financiamento para as usinas. Uma outra opção seria o InovaCred 4.0, que é a modernização de máquinas. Também é possível, nós financiamos uma agora no Paraná, com esta opção do InovaCred. Ela vai trabalhar na faixa de 0,38% ao mês, também isento de IOF. Ela tem uma carência de 24 meses, com um prazo de até 96 meses. O que precisa? Nós temos que desenvolver e mostrar para o BNDES que há uma inovação tecnológica. Ou seja, o que nós financiamos era de um cliente que já fazia o tratamento de efluentes, mas ele não tinha o biodigestor. Para ele, para o mercado não era uma inovação, mas para ele era uma inovação. E nós financiamos pelo InovaCred. Então essa também é uma opção. Aqui, ó, o InovaCred Expresso é semelhante também. São projetos de inovação. Bom, agora vamos para a novidade. Agora, no dia 2 de abril, o governo lançou uma linha chamada Fundoclima. E, com certeza, vocês, para as usinas de biometano, vocês se enquadram naquele item chamado equipamento de eficiência energética que está no quadro logo abaixo. Então, eu posso financiar fotovoltaica com um encargo na faixa de 11,4 até 11,9, dependendo do tamanho da empresa. Vocês vão dizer, é caro? Eu sei que é caro. Mas a opção que eu estou colocando para vocês é equipamento de eficiência energética. O juro vai variar entre 9,55 e 10,05. Então, nós podemos financiar 100% da usina, com mais 30% de capital de giro. É caro? É caro. Mas, agora temos eu como consultor vejo uma grande vantagem. 5 anos de carência e mais 11 anos de pagamento. Então, veja bem, nós estamos falando em 16 anos para financiar uma usina. Uma usina dessas fica pronta em um ano e meio. Né? E nós vamos ter 5 anos de carência, com mais 11 anos de pagamento. Total, 16 anos. Ou seja, nós vamos passar por 4 eleições, 4 trocas de governo, e nós vamos estar contratando a 10% ao ano, fixa. Então, esta eu vejo que é uma excelente opção. Tá? O que precisa para nós financiarmos uma usina? Nós vamos precisar que o fornecedor esteja cadastrado no FINAME e, por consequência, esteja cadastrado no Fundoclima. Essas máquinas, esses equipamentos, eles têm que estarem cadastrados. Então, vocês, fornecedores, vão ter que migrar do FINAME para o Fundoclima. Então, é um cadastro interno do BNDES que vocês vão ter que adaptar esses dados desses equipamentos que estejam cadastrados no BNDES como Fundoclima. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Ó, este é um equipamento de aquecimento de biodigestor. Se vocês olharem em azul, à direita, aparece ali, ó, BNDES FINAME. Ou seja, esse fornecedor, ele pode financiar pelo FINAME. E se vocês olharem logo abaixo, está ali, ó, programas de linha de crédito passíveis. Ou seja, ele está apto a utilizar a linha do Fundoclima para fornecer e utilizar esta linha de crédito. Então, aonde está amarelo, ele tem que migrar para o azul. Então, isso é um processo interno do BNDES que vocês, como fornecedor, vão ter que fazer este cadastro. O exemplo, caminhões movidos a biometano. A Iveco, Volvo, como exemplo, eles estão na mesma situação. Eles estão cadastrados como FINAME, mas eles não estão cadastrados no Fundoclima. Isso é uma operação interna, então vocês vão ter que providenciar este cadastro para que nós, como consultor, consiga o recurso, faça o projeto de viabilidade econômica, apresente junto ao banco, defenda esse projeto junto ao banco e consiga o recurso para vocês poderem vender.
Então, a princípio era isso, apenas uma observação ali, que eu costumo colocar, que você não ganha para trabalhar, você ganha para resolver problemas, criar soluções e encantar clientes. Ou seja, nós queremos financiar as usinas, queremos ajudar. Era isso. Obrigado. Obrigada. Temos aqui várias perguntas. Vou iniciar aqui na ordem. É uma pergunta do Seno, direcionada ao Marcelo Bortoli. Considerando nossos sistemas de produção de suínos e o tamanho das propriedades rurais, qual é atualmente a forma mais eficiente de retirar e ou reutilizar a água dos excrementos, dos sistemas de produção? Ok, como é que é o nome? Seno. Seno. Então, claro que para grandes propriedades fica mais fácil, né, de fazer essa técnica, digamos assim, ou aplicar o reuso. Mas vai depender do propósito, né? Fit for purpose. Então, vamos pensar lá naquele documento da OMS. O que eu quero fazer com essa água? Então, eu poderia usar essa água para a limpeza das instalações? Poderia. Então, o que eu preciso e que nível de tratamento eu preciso para usar essa água dentro da limpeza das instalações? Nós temos, inclusive, uma série de trabalhos em parceria com a Embrapa, mostrando segurança sanitária, questões relacionadas a indicadores, né, por exemplo, de produção animal, da produção da suinocultura, que sistemas de tratamento como os Cistrates eliminam, né, esses patógenos e, portanto, dão uma segurança sanitária para uso dentro da instalação. Dentro das minhas buscas e de todo esse tempo que eu trabalho com isso, já com pesquisas nessa área, encontrei lugares no mundo, né, que já utilizam água, vocês viram, né? Locais onde nós estamos fazendo reuso para água potável. Então, não é de se imaginar que já existem lugares em que fazem reuso para dessedentação animal. Sim, existem. Então, sistemas de tratamento que se retroalimentam até para dessedentação animal. Podemos chegar nesse nível de tratamento? Podemos. Então, qual é o propósito? Para que eu preciso? Então, sempre precisamos pensar nisso. Se eu quero reutilizar, então, essa água dentro dos sistemas produtivos para a limpeza das instalações, é possível de chegar com certa segurança e com uma segurança sanitária altíssima, nesse sentido, até, e poder fazer reuso simples, né? Ao invés de usar água limpa para limpar a instalação, que chega a ser estranho, né? A gente utilizar água de boa qualidade, água potável, muitas vezes, para limpar a instalação. Então, usar essa água de reuso para a limpeza das instalações. Essa é uma das possibilidades, né? Entre outras tantas, a fertirrigação é um tipo de reuso. Então, a gente precisa também ter essa clareza. Vamos fazer fertirrigação? É um tipo de reuso. Então, vai caber, né, o contexto de cada propriedade. Então, eu acho que mais ou menos nesse sentido aí, né, que a pergunta era nisso, né, de onde mais se usa. Eu vejo como grande possibilidade a gente usar na limpeza. Né, um uso pouco nobre e não tão, um nível de tratamento tão alto, né, que acaba onerando aí o custo do tratamento. Obrigada, Marcelo. Não sei se alguém gostaria de contribuir nessa discussão. Vou passar para a próxima pergunta, né, direcionada ao Caio, mas também se alguém tiver contribuições, de alguém do Frigorífico Silva. São duas perguntas. Qual a concentração estimada de fósforo e nitrogênio no digestato de um biodigestor de frigorífico de bovinos? Bem específica, né, Caio? E é possível inserir o biodigestato em uma lagoa anaeróbia que posterior alimenta uma ETS secundária de lodo ativado? Mas quem puder contribuir. Quem fez a pergunta? Não tá o nome, só a empresa. Ok. Olha,
Especificamente do digestato de frigorífico bovino, eu não sei dizer. Mas digestato, como o Marcelo falou, em geral tem muita água. A maior parte é água. Tanto que você tem ali em sólidos totais menos de 10%. Então, quando você soma os nutrientes que tem ali, num digestato, isso não dá 5% de nutrientes, 3%, 1%. Depende muito do seu sistema também de gestão dos dejetos, né? No caso de suíno, tem granja que usa mais água, ou granja que usa menos água, e aí o digestato vai ficar mais concentrado, menos concentrado. Eu acho até que parte dessa resposta estava na apresentação do Michele, porque ele abordou justamente esse tipo de efluente. Certo. O digestato pode ser que não fora bem visualizado na apresentação, mas tem uma concentração de nitrogênio ao redor de, pode ser entre 1.000 e 2.000 miligramas litros de amoníaco, e de fósforo ao redor de 50 miligramas litros. Agora, depende muito também da dosificação de químicos que é feita no tratamento primário. Depende um pouco do processo, mas ficamos ao redor dessas concentrações pelo digestato líquido, vamos dizer. No sólido, que tem 80% de umidade, os valores eram 2, 3% de concentração de nitrogênio e abaixo de 1 pelo fósforo. E a segunda pergunta era... se é possível inserir um biodigestato, eu diria um biodigestor, né, em lagoa anaeróbia, que posterior alimenta uma ETS secundária de lodo ativado. Sim, vamos dizer, eu acho que era digestato, não? E se falamos de digestato líquido, sempre, vamos dizer, depois da separação de sólidos, isso sim pode ser, pode alimentar um biodigestor, desculpa, uma lagoa anaeróbica, ou até sem separação, o lodo digerido pode ir para uma lagoa anaeróbica, seria um pós-digestor, mas na lagoa anaeróbica não acontece nada a parte pouco recuperar a energia que não for aproveitada no biodigestor antes. A lagoa anaeróbica não vai removendo o nitrogênio e o fósforo. E uma coisa muito importante que eu acho é que no futuro, com certeza, também o Brasil vai pôr limites de nitratos. E então todo o conceito lá das lagoas anaeróbicas como tratamentos antes da ETE de lodos ativados vai desaparecer, porque uma remoção do nitrogênio da água não pode acontecer com uma lagoa anaeróbica prévia. Por quê? Porque remove a carga orgânica e lá não acontece uma correta desnitrificação. Obrigada. Talvez, Marcelo. Para contribuir nessa questão da discussão com digestato de frigorífico, né? Até o Michele botou aí uns valores bem altos, né? Para nitrogênio, para nossa realidade aqui, eu não conheço. A gente tem projetos lá, tem acompanhado agora um projeto de um abatedouro de bovinos, lá um frigorífico de bovinos, que é pequeno porte, né? Ele abate 500 cabeças por semana, mas a concentração de nitrogênio é muito baixa. Então, o uso de água, né, é o grande problema. Então, o que a gente colocou lá para a empresa, né, tentar diminuir ao máximo, né. Lá eles estavam usando 1 metro cúbico praticamente por cabeça abatida. Então, no final, chegava no resultado um efluente tão líquido, né, com tanta quantidade de água, que o
O digestato não tinha nada de nutrientes, né? Ou nada, não, né? O pior, é uma quantidade que é muito pouco para ser fertilizante e péssimo porque é impossível de ser lançado em corpo hídrico. Então, eles ficaram no meio do caminho que, infelizmente, quem vendeu a usina para eles não contabilizou esse custo. E eles têm uma usina de biogás hoje instalada, uma quantidade enorme de digestato para tratar, e não conseguem tratar o digestato. Por quê? Porque está no meio termo, não é nutriente, não consegue usar como fertilizante, mas para fazer lançamento o custo do tratamento é altíssimo. Então, eles ficaram no meio termo. Infelizmente, não foi contabilizado no projeto da usina. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado nos projetos das usinas em verificar a realidade, porque para ele foi vendido que era fertilizante. Não, o digestato você vai... Aqui, ó, vai ter fila de vizinhos aqui querendo pegar o teu digestato. Não é verdade. Não é essa a realidade dele lá. E ele está com um problemão agora, inclusive foi autuado pelo órgão ambiental por fazer lançamento fora do padrão de lançamento. Então, a realidade dele é péssima, né? Então, eu vou dizer, ele usa muita água, o fertilizante acaba, o digestato acaba ficando bastante diluído, né? E o quanto é? Eu vou dizer para vocês, o efluente dele tem entre 150 e 250 miligramas por litro de nitrogênio amoniacal. O que é altíssimo para lançamento, mas poder nutritivo é ridículo, né? Então, é um problema sério para ele, é uma realidade bem difícil. E ele vai ter que enfrentar e encarar, porque já foi autuado agora pelo órgão ambiental. Perfeito, Sim, Marcelo. acho que as coisas foram confundidas porque a água residual é como você fala que tem 150, 200 miligramas litros. Não sei se a dúvida do frigorífico era sobre a água residual ou digestato. Eu falava do digestato do digestor, depois do digestor que tratava o lodo e o rumen e todas essas coisas. Então, senão, é como você fala, 150, 200 miligramas litros, pero na água residual. Eu vou aproveitar e tirar uma dúvida também que eu fiquei na sua apresentação, Michele, que você mostrou que a fibra digerida tem 30% de matéria seca e o lodo 20% de matéria seca. Isso passa por um processo de deságue para chegar nesse percentual de matéria seca ou é natural? Certo. Estava lá, depois do biodigestor, um separador de fibra, que é simplesmente um peneiramento, uma filtração das fibras, e isso separa toda a fibra do rumen. Se o rumen não for pelo biodigestor, não precisaríamos essa separação de fibra. E depois tem a decanter, que trabalha com polieletrolito e separa o lodo até 80% de umidade, 20% de matéria seca. Perfeito. E aí a recuperação de nutrientes, especificamente que você falou da estruvita, ela é feita a partir de qual corrente, vamos dizer assim, de qual linha, no caso? Aquele caso, não é o caso do frigorífico Gorina, mas outros casos, a gente pode ter duas possibilidades de dosificação do óxido de magnésio, ou do magnésio no geral, para fazer a precipitação da estruvita. Pode ser direto no biodigestor. Se é feito direto no biodigestor, então a precipitação acontece no biodigestor e a estruvita fica com o lodo digerido, com os sólidos digeridos, uma vez que a gente separa com a decanter. Se não, outra alternativa é, depois da decanter, lá ter um tanque onde temos uma dosificação de óxido de magnésio. Precisamos de oxidação, de tempo de retenção e tudo mais, e depois, através de um clarificador, o lodo é estruvita, basicamente. Certo. Temos uma pergunta, não está identificado quem fez, mas é para o Acácio. Qual a logística para receber biometano da raiz em Piracicaba? Vai ser por gasoduto? Sim. Na verdade, a estrutura, né, tá montada para a gente simplesmente substituir a molécula, né?
Hoje a gente recebe gás natural pelo gasoduto diretamente em Cubatão. E a partir do momento que a gente injeta biometano no gasoduto, vou dar um exemplo, a gente injeta 20 mil metros cúbicos dia. Eu vou ter um direito de emitir um selo de fertilizante verde proporcional àqueles 20 metros cúbicos dia que eu vou coletar lá na planta de Cubatão. Então, é só uma transferência aí de carga. Até a gente está muito aberto a discutir, a estabelecer novas parcerias, né? Tem várias coisas acontecendo e até alguns falam assim, eu estou a, sei lá, 200 quilômetros do gasoduto, eu posso levar até lá de caminhão e chegar lá plugar no... Cara, qual que é a viabilidade econômica disso, primeiro? De tudo, né? Então, infelizmente, a nossa malha é muito restrita, né? A gente precisaria investir muito em infraestrutura, mas o que a gente tem é escala, né? Então, a gente consome muito gás natural e se tem projeto grande que precisa absorver isso, a gente tem que discutir. Mas é isso mesmo, tem que estar conectado. Obrigada. Temos uma pergunta do Cleiton, da empresa BRF, para todos, quem quiser contribuir, talvez o Caio também pode colaborar nisso, que é como melhorar os incentivos para a utilização de biofertilizantes. Incentivos fiscais, tributários, selos verdes, tem algo sendo feito em discussão no governo? Alguém gostaria de contribuir? Posso aproveitar e fazer um breve comentário assim? Até tem se falado muito do Plano Nacional de Fertilizantes, né? E vários estímulos, claro, conectando iniciativa privada, conectando pesquisa, reaproveitamento de resíduos, com certeza vai contribuir bastante para a gente diminuir essa dependência que hoje a gente tem de fertilizantes de importar, né? Então, isso tá, até a Iara tem brigado muito nisso, né? Até no próprio governo, aqui na Secretaria de Estado de São Paulo e na esfera federal. E a gente também já estuda, na Europa já tem, né, marcas de fertilizantes orgânicos da Iara, e aqui no Brasil a gente também estuda parcerias para poder utilizar resíduos orgânicos e agregar valor, né? Tanto se a gente tem um sólido, né, a gente consegue fazer, por exemplo, um organomineral, que tem ali uma matriz orgânica e que vai aumentar a eficiência, né? Isso, claro, a pesquisa já comprova bastante isso. Agregar valor nesse produto e também no líquido, né? No estado de São Paulo já é muito comum as usinas de cana-de-açúcar, por exemplo. A gente tem a própria vinhaça ou digestado de vinhaça e a gente tem uma operação que oferece fertilizante líquido para enriquecer vinhaça. Então, a maioria das usinas, a operação já é adubação 100% líquida, né? E com isso, por exemplo, no caso da ureia, por exemplo, se eu aplicar ureia em cobertura em cima da palha de cana-de-açúcar, eu perco muito por volatilização de amônia. Se essa ureia é incorporada num fertilizante líquido, né, que daí desce no solo, eu reduzo essa perda. Então, a gente está realmente discutindo muito isso. A gente precisa ter estímulos realmente, né? Como nesse produto de valor agregado, claro, mas que ele seja competitivo, porque com relação aos importados, né, se a gente for só usar commodity, a gente não tem competitividade nenhuma. Acho que um pouco... Obrigado. Eu ia comentar só a questão legal, né? A gente tem mudado bastante. Vejam que eu até mostrei aí para aquela CONAMA 503 de 2021, ela é bem importante porque ela possibilitou o reuso do efluente tratado ou não. Então significa o quê, né? Desde que o potencial agronômico seja comprovado, a cultura, o balanço agronômico com um profissional técnico agrônomo fazendo, né, esses cálculos, etc., eu posso usar esse efluente, né, que é esse resíduo líquido, como um fertilizante já. Então, legalmente, a gente já tem os artifícios, né? Claro, aí demandaria políticas públicas de investimento, né? Quem fizesse esse reuso pudesse ter alguma devolutiva, enfim. Mas, do ponto de vista legal, nós já temos, né? As normativas já permitem. Falta realmente, né, a gente ter um benefício fiscal, econômico, enfim, alguma coisa nesse sentido. Bom, só para finalizar, eu acho que sem política pública e sem um olhar diferenciado, realmente não sai do papel. Porque competir com o preço dos fertilizantes convencionais, que inclusive
recebem incentivo e têm escala, não é impossível. Sem política pública, sem incentivo, sem um olhar diferenciado, né? Então, uma iniciativa de gerar fósforo de segunda geração, o que isso implica? Economia circular, né? Menor dependência de fertilizantes. E aí, se a gente ficar só na briga do custo, como se fosse uma pizzaria vendendo pizza na frente da outra, realmente eu acho que não avança. Não avança mesmo. E aí fica aí para os legisladores e para o poder público, né? Mais uma pergunta aqui, do Gustavo Vieira, engenheiro de ETE do Grupo FASA. Para o Caio ou para quem puder contribuir. Existem estudos para obtenção do nitrogênio do digestato igual ao que vimos com fósforo e a estruvita? E se sim, como? Eu já vou tomar liberdade de passar na frente aqui, porque a resposta está na própria pergunta, né, Caio? O Caio focou no fósforo, né? Mas o que é lindo na estruvita é que, na verdade, a composição dela é amônio e fosfato, que é o que tem nos digestatos, né? E quem trabalha com suinocultura sabe que causa incrustações, que é um problema e que a gente quer, na verdade, com a recuperação da estruvita, é acelerar esse processo e poder recuperar isso para poder mobilizar e reutilizar esse material. Então, a própria estruvita é o mineral que contém o nitrogênio amoniacal e contém o fosfato, contém magnésio, que a gente precisa suplementar para equiparar as concentrações e poder fazer essa recuperação. Se o Caio quiser falar um pouquinho mais sobre a estruvita também, ou alguém mais quiser contribuir. Sim, o ponto um pouco é isso que você fala é correto, fico de acordo. Um ponto adicional é que o limitante, como falamos, é o magnésio. Então, a primeira dosificação é o magnésio. Segunda limitante é o fósforo, no sentido que depois podemos dosificar todo o magnésio, depois acaba o fósforo. E fica ainda nitrogênio adentro, porque, vamos dizer, uma vez que se for precipitado todo o fósforo com a estruvita, ainda teríamos nitrogênio no digestato. E acho que agora, vamos dizer, no mundo se está desenvolvendo muito o stripping da amônia para fazer amônio sulfato ou produtos semelhantes. Isso é ainda, vamos dizer, uma tecnologia que agora, vamos na resposta anterior, precisa também de incentivos, precisa também de muitas ajudas. Ainda não é uma solução 100% viável, mas já tem na Europa muitas referências com o stripping. Exatamente, Michele. Em relação a isso, inclusive nós lá na Embrapa Suínos e Aves, a gente está trabalhando num projeto de recuperação de nitrogênio amoniacal a partir do digestato, utilizando tecnologia de membranas, que faz o stripping da amônia, né? Mas ainda é algo em escala de laboratório. E a gente vê soluções na Europa sendo comercializadas já nesse sentido, mas a gente vê que, a nível de Brasil, ainda é algo que exige um investimento bastante alto. A gente carece de fornecedores de membranas de baixo custo para tornar isso viável. Mas a gente está estudando isso e a gente acredita que, no futuro próximo, a gente possa ter isso também como uma alternativa. Então, de repente, né, a gente consegue recuperar fósforo e nitrogênio amoniacal na forma de estruvita e ainda, quiçá, fazer uma remoção a mais ainda de nitrogênio amoniacal ou já do próprio biodigestor de nitrogênio amoniacal, de modo, inclusive, de inibir, de evitar a inibição por amônia livre, que é um problema que acontece. Então, a gente conseguiria até melhorar a eficiência de produção de biogás, porque remove a amônia que, dependendo do nível, ela é tóxica para os micro-organismos. Então, assim, tem alternativas de recuperação de nutrientes, algumas já em escala comercial e outras ainda em desenvolvimento, e é justamente essa motivação que é interessante deixar aqui, né? Que são oportunidades que existem.
de mais estudos, de talvez mais pessoas se engajarem nisso e trazer mais soluções para poder desenvolver toda a cadeia. E com isso também passo aí, deixo aberta a palavra, não temos mais perguntas da plateia, se mais alguém quiser fazer alguma contribuição, para a gente já levar para o encerramento também deste painel, o Ricardo. Só uma colocação que talvez tenha me passado, essas linhas de crédito, principalmente Fundoclima, é possível financiar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Okay? Tanto empresas novas quanto expansão ou implantação. Obrigada. É interessante realmente ter essas informações, né, das linhas aí de crédito disponível, porque é algo necessário para escalonar, né, para a gente que trabalha em escala de laboratório, levar isso para a escala piloto e depois levar isso para uma escala maior, é sempre um limitante ao investimento que é necessário, né? Então, é importante a gente conhecer um pouco disso também. Deixo aberta aí a palavra, se mais alguém gostaria de contribuir. Bom, só em nome da Iara, né, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade e me colocar à disposição, né, assim, estabelecer novas conexões, né, pensar um pouquinho fora da caixa. Na pesquisa vocês estão fazendo muita coisa, já quem sabe aproximar, né, e fazer parceria realmente, né, ganha-ganha, né, iniciativa privada, a academia e parabenizar aí pela organização do evento. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar, então, aqui um recado, né? Eu acho que muito no que o Caio comentou, né? Do que é o produto, né? Eu vejo com um pouco de preocupação é um mercado em expansão. A gente sabe que né, todos estão aqui interessados, quem está aqui sabe da potencialidade desse mercado, né? A gente fala de quantos milhões de metros cúbicos de metano e biometano poderiam ser produzidos no Brasil. E a gente tem que lembrar do pós, né? E isso que o Caio comentou é importantíssimo. Então, esse caso que eu comentei é um caso real. É um frigorífico, né, de pequeno, médio porte, que foi vendida a ele uma usina de biogás, com gerador, com uma promessa de que a bateria, né, que geraria tanto de energia e tal. E hoje ele tem um passivo ambiental preocupante, né? Preocupante para ele porque não foram contabilizados os custos de forma adequada, né? Então, a seriedade, né, no momento de a gente estabelecer esses projetos grandes dificilmente vão cair nesse problema. Agora, projetos médios, pequenos, a gente tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com o produto, com o digestato, né? Com o que a gente vai fazer com ele. Obrigado também, quem tiver interesse em tratamento de digestato, reuso de água e também entre em contato, estou à disposição também, a universidade também está à disposição. Muito obrigado também, Fabiane, pelo convite. Obrigado, Marcelo. Bom, então, agradeço mais uma vez aí a participação de todos vocês desse painel. Agradecemos a plateia que contribuiu com perguntas para enriquecer essa discussão aqui. E todos aqui continuam à disposição, né, se mais alguém gostaria de conversar. E finalizo assim, então, esse painel. Obrigada a todos.